Meta 1 e Meta 2. Ambas abordam cinema e fotografia. Vamos comentar agora as questões resolvidas para ampliar um pouco mais o conhecimento sobre essas duas áreas artísticas. Na questão 1, a resposta correta é a letra B. Ampliar a imagem da mulher. Se justifica pelo fato de que o desenhista utilizou a simulação de um zoom. No cinema, a gente tem os enquadramentos, chamados planos americano, plano aberto ou plano detalhe. Nesse caso, a gente conhece muito como close. Então, essa semelhança com o cinema se justifica por essa técnica aplicada. Essa questão agora vai exigir a observação sensível de cada um. A resposta correta é a letra C. As sentenças 2 e 4 são corretas. Vamos conferir. A sentença 1 diz que as fotografias revelam duas paisagens distintas, uma natural e outra socialmente produzida. Bem, nenhuma das paisagens é uma paisagem natural. Sentença 2, que está correta. As fotografias registram a simultaneidade de diferentes temporalidades e técnicas resultantes de sucessivas modernizações. Técnicas resultantes seriam, por exemplo, o asfalto, os automóveis e todas as tecnologias presentes na foto mais atual. Sentença 3. O caráter estático e momentâneo das fotografias. A fotografia não é um registro momentâneo. Ao contrário, ela pode durar décadas e até mesmo séculos. Sentença 4. Essa está correta. A invenção da fotografia contribuiu para a captura e análise da paisagem. Com o registro dessas imagens em épocas diferentes, é possível fazer uma análise dessa paisagem. Então a sentença está correta. Questão 3. O somatório é 12, as sentenças de valor 4 e 8 são corretas. Vamos lá. A primeira sentença fala que o cinema se estabilizou. Então isso não é verdade. O cinema está em constante desenvolvimento. Afinal de contas, ele caminha junto com a tecnologia, que também não para de se desenvolver. A sentença 2. A fotografia e o cinema não têm uma relação direta. Vimos até agora que as duas linguagens estão caminhando junto, fotografia e cinema têm uma relação muito próxima. Sentença 3. A fotografia era vista antes como uma proeza técnica e não como arte. Isso é verdade. A fotografia como arte é uma coisa bem mais recente. Próxima sentença, valor 8. O público inicialmente teve certa dificuldade em compreender a narrativa. Bem, sabemos que o cinema no início era mudo, que o máximo que se tinha como expressão de linguagem era o gesto, a pantomima. E em alguns momentos tinha-se uma legenda, mas não essa legenda a cada fala, mas sim uma legenda explicando o próximo conjunto de cenas que viria. Assim, a compreensão não era total sobre a narrativa dos filmes. Meta 2. As próximas 3 questões ainda continuaremos no conteúdo Cinema e Fotografia. Questão 1. A alternativa correta é a letra A. Por si, ela é autoexplicativa. A invenção da fotografia possibilitou maior liberdade à pintura, pois esta não precisava mais ser descritiva. A letra B, que está incorreta. A fotografia passou a ser a principal ferramenta. Não, ao contrário, os artistas, os impressionistas, por exemplo, continuaram fazendo as pinturas nas telas com novas possibilidades de expressão e de técnica, mas não se tornaram fotógrafos. Sentença C. Os efeitos ópticos produzidos pela fotografia foram imitados na pintura. Também não. Os impressionistas buscavam uma forma diferente, imagens sem linha de contorno, tinha técnica como, por exemplo, do pontilhismo, então essa questão não está correta. D. As fotografias dessa época eram a base para os impressionistas. Não, os impressionistas iam pintar ao ar livre para captar a natureza na sua essência. E. A fotografia permitia aos impressionistas, mais uma vez, os impressionistas não dependiam da fotografia para captar as impressões do mundo ou as emoções humanas. Questão 2. A alternativa correta é a letra D, quanto ao gênero cinematográfico. Nós usamos isso todo dia quando escolhemos nossos filmes, Eles são classificados pelas suas características: drama, comédia, ação.
infantil, show e assim por diante. Agora as questões incorretas. Letra A. A sonoplastia no cinema é uma invenção do cinema novo no Brasil. Então a gente está vendo ali no lado que o cinema novo surgiu no Brasil no período da ditadura, 1960, e o som no cinema surgiu em 1927. Letra B. O cinema novo é resultado da sua inspiração no expressionismo italiano. Também não está correto, é neorrealismo italiano, tem na página 22 da apostila. E a letra C, a música é um tipo de arte visual. Bom, totalmente fora, né? Música, arte sonora. Última questão sobre o tema cinema novo. O resultado é 6, que seriam as questões de valor 2 e a de valor 4. Vamos lá então. Questão 1. De forma antropofágica, o cinema novo buscou uma estética universalista, focando temáticas internacionais. Bem, ele surgiu no período da ditadura militar, ele abordava temas sociais nacionais e, em um segundo momento, ele fazia inclusive críticas à cultura estrangeira. Então, essa aqui está descartada. Segunda sentença, Glauber Rocha foi um dos cineastas mais influentes do cinema novo. Isso está correto. Próxima, uma das principais características do cinema novo foi a representação da realidade brasileira. Correto. O cinema novo só foi possível de ser realizado graças aos caros recursos técnicos. Bom, aqui uma questão histórica. Os estúdios de São Paulo, os grandes estúdios brasileiros daquele período, já haviam falido antes do surgimento do cinema novo. E a última sentença relaciona o filme O Alto da Compadecida, que é um filme recente, do ano de 2000, ao cinema novo, que é do período da ditadura militar, década de 60 a 70.